IP Matemática Delivery, uma produção do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Olá, pessoal! Dando continuidade ao conteúdo de sequências numéricas, neste vídeo falaremos um pouco sobre progressões geométricas e algumas de suas propriedades. Definição. Uma progressão geométrica, ou apenas PG, é uma sequência numérica em que o próximo elemento da sequência é sempre o número anterior multiplicado a uma constante denominada Q. Este Q é chamado de razão da PG. E para encontrá-la, basta dividir um termo qualquer pelo seu anterior. Com o vídeo que abordamos sequências no geral e a definição que foi dada, você consegue criar um exemplo? Não tem pressa, pode pausar o vídeo para escrever ou imaginar algum, e depois retomar novamente. Exemplos. Lembrando que para descobrir a razão em qualquer PG, devemos dividir um dos termos pelo seu antecessor na sequência. A notação usada para simbolizar os termos é um A minúsculo com um índice subscrito, isso quer dizer A embaixo, que corresponde à posição do elemento na sequência. Como, por exemplo, se pegarmos na sequência de cima o A3, que é 4, e dividirmos pelo A2, que é 2, chegamos à conclusão que a razão desta PG é 4 dividido por 2, que é igual a 2. Quando aparecer as próximas sequências, pause o vídeo e tente calcular a razão de cada uma antes de aparecer o desenvolvimento. Vamos falar agora sobre a classificação das progressões geométricas. Crescente é denominada toda PG em que o próximo termo é sempre maior que o seu antecessor. Podemos ver que no primeiro caso, 3 é maior que 1, 9 é maior do que 3 e assim por diante. Da mesma forma, no segundo caso, menos 1 é maior que menos 2, menos 1 meio é maior do que 1 e assim por diante novamente. Isso caracteriza essas duas PGs como crescentes. Decrescente é toda PG em que o próximo termo é sempre menor que o seu antecessor, como podemos notar nos exemplos abaixo. Constante é toda APG em que seus termos são iguais. Em outras palavras, uma APG constante é aquela em que a razão é igual a 1. Oscilante é toda APG em que seus termos intercalam entre negativos e positivos. Podemos dizer também que isso acontece sempre que a razão é um número negativo. Estacionário é uma projeção cujo primeiro termo é diferente de zero e a sua razão é igual a zero. Portanto, todos os termos seguintes serão nulos. Fórmulas. Podemos encontrar qualquer termo de uma PG ou até mesmo o número de termos com a seguinte fórmula: AN igual a A1 vezes Q elevado na N menos 1, onde AN é o termo geral, A1 é o primeiro termo da PG, N é o número de termos da PG e Q é a razão. Mas e de onde vem essa expressão? Bom, iremos construí-la juntos.
Para isso, escolhemos a sequência de destaque e vamos reescrever os termos conforme a definição vista no início. Primeiramente, vamos calcular a razão da progressão. E agora, escrever como calculamos os termos. Substituindo o valor da razão pela letra que a simboliza, temos podemos reescrever os expoentes da seguinte maneira. Note que o valor do qual subtraímos 1 é o mesmo que o índice do elemento, logo a posição daquele termo. Se generalizarmos essa construção, teremos para o enésimo termo, ou seja, a n, a seguinte expressão. Note que n começa em 1 e aumenta de unidade em unidade, pois este número representa a posição do elemento. Não temos, por exemplo, uma posição 1,5 ou 3,2. Assim, teremos podemos escrever essas condições de n da seguinte forma. Z é o conjunto dos inteiros. Com o símbolo de mais, eliminamos os números não negativos, e o asterisco exclui o zero. Portanto, n pertence a esse subconjunto dos números inteiros. Ou ainda, podemos reescrever de outra forma, simplificando ainda mais. N é o conjunto dos números naturais, que, com asterisco, exclui o zero. Logo, n pertence ao subconjunto dos números naturais, equivalente às duas definições anteriores. Desse modo, encontramos a fórmula para escrever qualquer termo da progressão. Podemos, então, isolar o n da fórmula para questões que solicitem apenas a quantidade de termos constituintes da progressão. Note que, nem sempre uma fórmula, mesmo que tenha sido apenas isolar a variável, significa que irá facilitar a resolução. Na maioria dos casos que peça a quantidade de termos, será muito mais fácil utilizar a fórmula do termo geral. Vimos no início do vídeo como calcular a razão sabendo dois termos seguidos. Com um pouco de álgebra, podemos construir uma fórmula que seja aplicável para os casos que não tenhamos essas informações. Exercícios. Vamos tentar resolver juntos este exercício. Determine o quinto termo, A5, de uma PG, onde o primeiro termo é 3 e a razão é 7. Podemos resolver a questão utilizando a fórmula dada anteriormente. Podemos resolver a questão utilizando a fórmula dada anteriormente, ou seja, a fórmula do termo geral da PG. Como queremos saber o A5, este será nosso AN da fórmula. Assim,
substituímos a n por A5. Com as informações dadas na questão, podemos substituir A1 da fórmula por 3. O Q, que é nossa razão, podemos substituir por 7 e o N por 5, já que nosso AN, neste caso, é o A5. Assim, com um pouco de cálculo, chegamos à conclusão de que A5 é igual a 7.203. Com um pouco de cálculo, chegamos à conclusão de que A5 é igual a 7.203. Cabe ressaltar que encontramos A5 porque foi o que a questão pedia. Porém, podemos encontrar qualquer outro termo da PG de forma semelhante com as informações que foram dadas. Faça o teste. Tente achar de maneira semelhante A8 e o A10 desta mesma PG. Vamos ver agora mais um exercício. O quinto termo de uma PG é 256. O primeiro termo desta mesma PG é 16. Calcule a razão. Assim, concluímos que a razão desta PG é igual a 2. Mais exercícios como este estarão no link abaixo. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para pedir ajuda no fórum de dúvidas do Moodle. Agradecemos pela atenção. Até a próxima!